Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e versículo 23, nos diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E hoje quero falar com vocês sobre o penúltimo item desta lista do que compõe o fruto do Espírito Santo, que é mansidão. Mansidão. Depois fica faltando só domínio próprio para nós falarmos e teremos meditado sobre todos os itens deste que é o fruto do Espírito Santo. Mansidão, igreja, mansidão. Alguém disse o seguinte: olho por olho e todos acabarão cegos. Olho por olho e todos acabarão cegos. O dicionário Oxford, ele define mansidão como brandura de gênio, brandura de índole. É uma definição interessante, mas a mim me interessa mais a definição das Sagradas Letras, a definição de mansidão da Escritura Sagrada, que é a capacidade de suportar oposição e crítica sem agredir, sem revidar. Então, mansidão é aquela capacidade que a pessoa deve ter para, quando é ofendida, quando é agredida, não devolver na mesma moeda. Parece que nós estamos vivendo uma época em que está faltando muita mansidão, porque nós vivemos a época do discurso, né? Para qualquer coisa precisa discurso. A pessoa não gostou de alguma coisa, ela faz um discurso para protestar contra aquilo. É o toma lá da cá, mas no sentido de só revidar, de só criticar, de só acusar o outro, tentar ofender o outro. Eu costumo fazer uma reflexão, inclusive, com a torcida, dos torcedores de time de futebol. Percebam que o torcedor, talvez inconscientemente, ele não se alegra porque o time dele ganhou. Ele precisa ferir o outro cujo time não foi vitorioso. E aí vem os deboches, as ofensas, as provocações. Mas por que precisa ferir o outro? Não bastaria somente estar alegre? Interessante isso, né? Então, quando acontece nos relacionamentos, nós ouvimos alguma coisa pontuda, ou somos vítimas de alguma situação, de alguma ironia, de alguma crítica, de alguma ofensa até, mais propriamente falando, a tendência é nós devolvermos no mesmo tom, até num tom maior, num tom mais intenso, mais pontudo ainda, contra ofender. E aí vem aquela expressão, né? Comigo é assim, falou A, eu falo de B a Z, aproveita que eu estou calmo. Esse é o tempo que nós vivemos. Mas é esta postura que o Senhor espera das pessoas que lhe chamam pelo nome, das pessoas que se dizem cristãs? Não, certamente não é esta a postura que se espera de um cristão. E nós devemos refletir na nossa vida como é que nós nos relacionamos com as pessoas quando somos atingidos por estes comentários, por estas situações, por estas acusações. Qual que é a nossa reação? Como é que você reage quando leva uma fechada no trânsito? Como é que você reage quando alguém fala mal de você? Como é que você reage quando alguém te ofende, quando alguém te xinga? Qual é a sua reação diante disso? Você reage como reage as pessoas deste século, ou você procura reagir com mansidão? Por que é que o apóstolo Paulo está falando sobre mansidão neste composto que ele identifica como o fruto do Espírito Santo? Bom, primeiramente, Paulo olha para o Antigo Testamento, e muito, não obstante as pessoas fazerem ideia de um Deus raivoso, de um Deus vingativo, de um Deus trovejador no Antigo Testamento, não é assim que Deus é, absolutamente. No Antigo Testamento, Deus se mostra um Deus paciente, um Deus amoroso, um Deus de mansidão. O Salmo 23, por exemplo, demonstra isso com muita propriedade. O Senhor é o meu pastor, o Senhor cuida de mim,
nada há de me faltar, sendo o Senhor o meu pastor. E quando os meus inimigos se levantarem contra mim, o Senhor prepara uma mesa para que eu possa com tranquilidade fazer a minha refeição, e o meu cálice vai transbordar. Diante de todas as dificuldades, nos ensina o Salmo 23 que o Senhor cuida daqueles que lhe pertencem. Então o Senhor é um Senhor manso. Nós devemos lembrar, por exemplo, daquela passagem quando Elias está numa situação fugindo de Jezabel, temendo pela sua vida, com medo, fugindo. Ele entra numa espécie de depressão suicida. E quando Deus percebe que o seu servo querido estava nesta situação, já querendo se aprofundar numa crise de profunda desesperança, Deus cuida daquele seu servo. Deus o faz repousar, Deus o alimenta, e no dia seguinte Deus ainda serve um belo café da manhã com um pão assado no céu para aquele homem. Deus fala mansamente com o seu servo, e depois de restabelecer a saúde do seu servo, o coloca numa posição onde ele vai vislumbrar os poderes majestosos de Deus, fogo, som, alarido. E depois de vislumbrar tudo aquilo, Deus faz o seu servo perceber que Deus não estava naquela demonstração, mas Deus estava num sussurro suave que é ouvido pelo seu servo. E nós poderíamos dizer, um sussurro de mansidão, que coloca aquele servo novamente de pé e na sua missão, porque ele tinha muita coisa a realizar. E Deus então o coloca em pé novamente, usando o poder da mansidão. Paulo, depois de olhar para o Antigo Testamento, ele olha também para o Novo Testamento e vê na figura de Jesus a mansidão feito carne, a mansidão sobre duas pernas. E vê Jesus dizendo para as pessoas: aprendam de mim, eu sou manso, eu sou suave, o meu jugo é leve. E quando Paulo olha para o Antigo Testamento e vê um Deus de mansidão, olha para Jesus, vê um servo sofredor, um servo manso. Não que Jesus não soubesse falar com firmeza, quando era necessário Jesus falava com firmeza. Não que Jesus fosse um cara legal o tempo todo, porque não era assim. Quando Jesus precisava ser firme, Jesus era extremamente firme. Mas Jesus fazia isto com a autoridade da mansidão, a autoridade que a mansidão atribui a quem dela faz uso. Quando Paulo olha para esse Deus do Antigo Testamento e quando Paulo olha para Jesus no Novo Testamento, Paulo só poderia ter escrito esse texto maravilhoso, dizendo que a mansidão é sim uma característica que todo cristão deve ter. Que eu devo ter na minha vida, mas que você deve ter na tua vida também. Nós devemos ser pessoas mansas. Não confunda pessoas mansas com pessoas frouxas, não é isso. Nós podemos ter os nossos momentos de firmeza e devemos ter os nossos momentos de convicção, mas é muito possível nós nos comunicarmos sem ofender, nós nos comunicarmos sem machucar, nós nos comunicarmos sem agredir. Isto é possível, porque foi assim e é assim que toda a Escritura faz. Então nós devemos refletir constantemente como é que eu reajo às provocações, porque eu não posso controlar o que pensam as outras pessoas e eu não posso controlar o que diz as outras pessoas. Isso é absolutamente impossível. Mas eu posso controlar, eu posso escolher como eu vou reagir diante das provocações, diante dos insultos, diante dos infortúnios da vida. Eu posso escolher como eu vou reagir. Bom, se mansidão é fruto do Espírito Santo que deve estar na nossa vida, como é que ele surge? Todo cristão, já num passe de mágica, tem este ou os outros itens do fruto do Espírito Santo? Claro que não, é um fruto. Hoje a minha sogra disse para mim, vá no pé de limão e pegue um limão para temperar a salada. Eu fui lá no pé de limão, não tinha limão. Aliás, tinha um só, para minha felicidade, senão eu já ia levar um puxão de orelha da minha sogra, tinha um limão. Eu peguei aquele único limão do pé de limão
Mas como eu já estava pensando nesta meditação, olha como Deus falou ao meu coração. Ao momento certo do fruto surgir. Assim é também na nossa vida. Não significa que no momento em que nós nos entregamos ao Senhor Jesus Cristo, no momento seguinte nós já tenhamos todos esses itens do fruto do Espírito Santo. Não, isto vai sendo desenvolvido. O fruto ele é desenvolvido no viver do cristão. Mas esse fruto deve surgir em algum momento, esse fruto deve surgir. E ele surgirá à medida que nós mantivermos comunhão com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que fará este fruto surgir na nossa vida e fará este fruto também ser exposto nos momentos em que ele for necessário. Então, coloca esta balança na tua vida, coloca este fiel medidor na tua vida. Se você não consegue ter mediação, se você não consegue ter esse dom, esse fruto na tua vida, você deve refletir em que nível está a tua comunhão com o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus realmente está tendo permissão para agir na tua vida. Ah, mas eu preciso dar permissão? Ah, segundo Jesus, sim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir o seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. A chave do nosso coração está nas nossas mãos e essa chave funciona só pelo lado de dentro. Quem abre o coração para Deus somos nós. Somos nós que abrimos. Então, se você não tem esse fruto do Espírito, se você não consegue ter mansidão na tua vida e você sente falta, porque a pessoa que não tem mansidão, ela se aprofunda de abismo em abismo. Ela vive azeda. Sabe aquela pessoa que dá a impressão que na barriga da mamãe lá não tinha aquele líquido, tinha suco de limão. A pessoa já nasce azeda, amarga, né? A pessoa que você cumprimenta ela faz aquela cara, sabe aquela coisa que não é compatível com a pessoa que tem Cristo no coração? Você consegue entender uma pessoa que tem Cristo no coração com aquela cara carrancuda, que não sorri, que não consegue se relacionar, aquela pessoa rancorosa? Você consegue associar isso com uma pessoa que tem Jesus no seu coração, uma pessoa que tem o Espírito Santo no seu coração? Eu tenho a impressão que isso não é compatível. Como diria meu finado avô, não orna com o cristão esse estilo de vida, não orna. Jesus, por exemplo, absolutamente não tinha esse tipo de comportamento, tanto não tinha que até as crianças corriam empunhados para subir no colo de Jesus, para tocar em Jesus, para abraçar Jesus. E nós sabemos que criança é um bichinho sincero, né? Criança, quando não gosta, não chega nem perto, se esconde atrás da perna da mãe, assim, fica olhando meio de longe, não gostou daquele adulto. E quando gosta, a criança estica os bracinhos, cai no colo. Com Jesus era assim. E nós precisamos refletir essa personalidade de Jesus, e um requisito para isso é ter no nosso coração mansidão. Nós vivemos num mundo de fios desencapados, onde as pessoas encostam e sai faísca. As pessoas vivem dando choque umas com as outras, não podem se encontrar, não podem se tocar, né? Atende o telefone e diz, não tem ninguém em casa. Quem está falando aí? Somos nós, aqui é a secretária eletrônica, não tem ninguém em casa, e desliga. Não, gente, não é assim. Essa não é a mansidão que o Espírito Santo quer colocar no teu coração. O Mauro falou dos casais, o curso Aliança que já vai começar. Como que os casais estão conversando, se relacionando, entre eles e os filhos e seus pais? Existe mansidão no coração? Se não existe, tem que buscar. Está faltando esse dom do Espírito Santo. Isso demonstra que a comunhão com o Espírito Santo está fragilizada e precisa ser fortalecida, e para ser fortalecido precisa comunhão com o Espírito Santo. A comunhão para que tenhamos o fruto do Espírito Santo, que é a mansidão, tão negligenciada na época de Paulo. Na época de Paulo, no mundo greco-romano, a mansidão era uma característica desprezada. Os homens, principalmente, não podiam ser mansos. O homem valorizado era o homem valente, o homem forte, o homem viril. E a gente vê isso ainda hoje nos filmes de super-heróis. O super-herói é o que usa capa, que está acima de todo mundo, que voa, que tem uma super força,
que não tem medo de nada, que sempre sabe o que tem que fazer na hora certa, contra a cultura da sua época, pegando um item que era absolutamente desvalorizado pelo mundo greco-romano, Paulo coloca lá: é preciso ter mansidão. A mansidão de Deus, a mansidão de Jesus, a mansidão que é fruto do Espírito Santo e que deve estar na tua vida, que deve estar na minha vida. Que Deus nos ajude a termos a mansidão do Espírito Santo. Amém?